eu tava pensando aqui como que você chegou e pensou assim, eu preciso de tratamento. Eu tô entrando nesse assunto porque eu sou diagnosticada com depressão também. Eu faço tratamento, acompanhamento com psiquiatra, psicólogo a cada 15 dias, com a psiquiatra. Então, é um assunto que para mim mexe bastante, assim, né? E eu demorei muito também para ir atrás, para buscar ajuda, para entender o que eu estava sentindo. Porque as pessoas não entendem, né? Não. Eu acho que é um processo muito demorado até você entender e se dar conta que, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso cuidar da minha cabeça, senão tudo vai desandar. Eu queria saber qual que foi, assim, o ápice da sua vida para você procurar ajuda, se alguém ajudou, viu a necessidade de te ajudar, ou você sozinho, porque também é muito difícil a gente sozinha entender que a gente precisa de ajuda, entendeu? Geralmente é mais as pessoas que estão próximas, e aí, como a Tata falou, né, da sua família, você já não tinha essa conversa com a família, ninguém próximo, assim, pra te ajudar. Tipo, acho que você precisa de ajuda, enfim. E também a gente, pra aceitar também que a gente precisa de ajuda, é muito difícil. Então, como que foi isso pra você? Quando eu era pequeno, eu lembro que de ir num psicólogo, assim, que a família levava, sabe? Eu tenho essa lembrança, eu não lembro por quê, mas eu lembro que quando eu era muito pequeno, assim, eu lembro de ter uns flashes de estar em sessões com psicólogos. E eu criei uma barreira em relação a isso, né? Eu não gostava dessa situação. E aí, quando eu comecei a competir, tinha um psicólogo, que era o Alberto, que acompanhava o time, né? Então já tinha uma estrutura de psicólogo e eu comecei a gostar desse trabalho do lado do esporte, né? Eu olhava e falava assim, cara, faz muito sentido. Eu achava que as sessões com o time, né? E às vezes tinha individuais também, mas eu achava que a dinâmica de sessões com psicólogo em time de esporte, seja convencional ou eletrônico, ele ajuda muito. Mas era a relação que eu tinha ali com um psicólogo, né? Putz, eu só vou se eu for obrigado ou se tiver dentro de uma rotina que é a rotina não é pessoal, é profissional, né? O psicólogo de um time, ele é uma rotina profissional. Então, a pessoal eu não gostava muito, não. E aí, quando foi em 2017, eu tava num outro relacionamento, acho que 2017 ali, ou 2016 para 2017... Eu tava num outro relacionamento e essa pessoa, ela tinha um conhecimento de psiquiátrico, eu acho que por causa da família dela, que ela tinha um parente que era um psiquiatra e tudo mais. E ela identificou coisas, porque como ela convivia, né, com a minha família também, ela identificou coisas que aconteciam que não eram normal. Então, ela virou e ela me deixou um pouco curiosa, assim. Ela virou e falou assim, cara, vai numa psicanalista. Ela me convenceu, assim, ela me deixou curiosa tipo assim, ela falou, não é nem psicólogo, nem psiquiatra. Vai numa psicanalista. E aí eu fui numa psicanalista, e aí na psicanálise começou... Qual que é a diferença, assim? Eu nunca fiz psicanálise. Cara, a psicanálise... Eu acho que é uma situação em que você vai muito com você encontrando as respostas, sabe? A pessoa não tem essa relação em que a pessoa ela vai conversando com você e te ouvindo. Tá. Na psicanálise, ela tem são linhas diferentes, entendi. né? Eu sei que ela vai te guiando. Ela vai te guiando um pouco, entendi. assim, mas por que você pensou nisso? Mas o que você acha por que você acha que você pensou nisso? E aí, quando você vê, você falou um monte de coisa e só você, ela não falou nada. Ela só foi ali meio que interagindo com você para você chegar nas coisas que você tem dentro da sua cabeça. E dentro desse processo, pela primeira vez, eu visitei lugares assim, que eu tinha enterrado muito, muito, muito fundo, sabe? Então, eu acho que tem muita gente que foge disso ou não gosta, porque machuca muito. Então, mas machuca de uma forma, tipo, te rasga. É como se você abrisse uma gaveta cheio de meia, roupa suja, roupa limpa, e você começa a tirar aquilo e que você foi colocando ali, vai saindo coisas que Dá medo, né? não são agradáveis, né? E aí eu acho que a partir desse momento que eu fui olhando e fui desenterrando isso, e fui olhando de novo, e aí começa, eu acho que é um passo de primeiro você ver, e é duro, e depois você vai atrás quando você... Porque
você vai tendo que ganhar força para ir cobrar isso, sabe? Então, eu acho que não foi a questão de tirar essas coisas da gaveta. Foi quando eu criei a coragem de cobrar as coisas que tinham acontecido, a forma com que isso foi, tipo... a maneira com que isso foi lidado pelas pessoas que eu fui cobrar foram muito decepcionantes, sabe? Porque você vê que as pessoas fizeram coisas muito ruins e quando você chega e fala, putz, eu não sou mais uma criança, por que você fez isso comigo? As pessoas, tipo, elas fazem parecer que é mentira, que você é louco, Sim. sabe? Então, eu virei e falei assim, cara, não faz sentido, né? Na minha cabeça, você quer ter essa postura? Tipo, hoje a gente já é adulto, né? Então, eu lembro muito bem de ir atrás pra falar as coisas e querer entender, tipo, eu só quero entender por que isso aconteceu, sabe? E a gente pode até fazer com que disso saia alguma coisa. Mas aí a forma, e eu entendo hoje que cada um tem a sua jornada, sabe? Eu não posso ser responsável também. Porque senão, já é um fardo, já é muita coisa pesada. E aí eu vou ter que ser responsável pela pessoa também ter esse discernimento, aí não faz sentido, né? Então eu sempre virei e falei assim, tanto que a maioria das pessoas, né? Ou praticamente todas as pessoas que eu tive esse questionamento, eu virei e falei assim, cara, ó, eu tô aqui, você sabe onde eu vou estar. E quando você decidir entender e assumir e conversar, eu vou estar aqui. Enquanto você não fizer isso, você não me procure. Porque não vale a pena, não faz sentido. Então eu deixei as portas abertas para que é aquilo, eu não fechei uma porta e falei assim, nossa, eu nunca mais quero te ver nem falar com você. Mas eu não vou te ver e não vou falar com você enquanto você não assumir as coisas que aconteceram e quiser conversar sobre isso, sabe? De uma forma madura, sabe? Então, acho que isso daí me fez com que eu também pudesse aliviar um pouco desse peso, né? De virar e falar assim, putz, ó, eu fiz minha parte, eu conversei, eu fui lá, eu enfrentei o problema, eu deixei claro, né? Porque as pessoas, acho que numa relação abusiva, de várias formas, a pessoa, ela te coloca numa situação inferior, em que você não é capaz, sabe? E eu acho que quando eu saí dessa situação de vítima, e que foi o que eu falei, mano, eu não sou vítima. Aconteceram coisas. E, tipo, cara, eu vou pegar disso daqui e vou viver a minha vida. E entender que essas coisas vão me levar para construir algo que pode ser algo muito legal, sabe? Então, acho que desde o começo, eu sei que eu não saio muito, não vou muito em podcast, não falo muitas coisas, e parece que sempre são histórias tristes, assim, mas eu falo assim, cara, o meu dia a dia ele é um dia a dia muito alegre, é um dia a dia muito feliz, sabe? As conquistas que a gente faz são muito boas, assim, são conquistas grandes, e eu falo assim, cara, só que é como se fosse, né, tem a tribo, eu sou um gaulês e os gauleses é guerreiro, e guerreiro tem história triste, não adianta, cara, a gente não... A vida é o que eu falo, a vida, ela não é coisa boa o tempo todo, sabe? Você, tipo, nascer dói, né? Machuca tanto a mãe quanto a criança. Você viver machuca, você ir fazer um exercício dói. Às vezes você vai pensar, você está assistindo uma aula e aquilo você fala, caramba, velho, essa matéria é tão difícil que minha cabeça tá doendo, eu não aguento mais ler. Então tudo que você precisa para crescer machuca e dói. E eu acho que todas essas histórias, né, que machucaram e doeram, fizeram com que eu crescesse muito. Então, eu acho que foi o trampolim para que você focasse em outra coisa, né?